Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez aqui seu amigo de sempre, Marcão do Povo, falando sobre assuntos legais, assuntos interessantes. Um abraço a vocês, amigos, queridos, queridas amigas, antigos e novos seguidores, vocês que visualizam os meus trabalhos. Vou estar falando sobre assuntos diferentes agora. Sejam todos bem-vindos ao, aos canais, né? Aos canais do Marcão do Povo, a verdade doa quem doer. Então, cada vídeo, cada live eu estarei falando sobre análise de um tema. Hoje vamos estar fazendo análise de um tema de cultura, do que é cultura e do que não é cultura. Bom, gente, a definição de cultura, ela vem atrelada ao que é tradicional, o que é tradicional construtivo e o que agrega valores. O que não agrega valores não é cultura, é costume. E pode ser chamado de descultura. Então eu vou citar exemplo. O que ocorre? Muitas pessoas generalizam, por exemplo, o interior, as cidades pequenas, generalizam as cidades grandes também. Pessoas fazem mau juízo de um total ou de uma dimensão que não é exercida totalmente, não é influenciada totalmente por uma descultura. O que eu chamaria de descultura em cidades pequenas? Tudo que a maioria das pessoas não gostam, como pessoas que cuidam da vida dos outros, chamado pessoas intrometidas. Mas isso não é típico de cidades pequenas, apenas de cidades pequenas. Todas as cidades têm isso. Cidades hoje tem nas redes sociais, hoje tem veículos que fazem isso, vivem em prol disso. O que eu, como análise, eu digo de cultura? Bem, as pessoas que disseminam a descultura, eles querem ser pessoas, exemplo de pessoas para as outras pessoas. Querem ser, mas na verdade não são exemplo para ninguém. As vidas pessoais não são exemplo de ninguém. Simplesmente essas pessoas que, né, cuidam da vida dos outros, essas pessoas que querem diminuir as outras pessoas, as pessoas invejosas que têm inveja do que as outras pessoas têm ou o tipo de vida que as outras pessoas levam, são pessoas pequenas. Há várias definições para as pessoas pequenas. Se você procurar lá no Google, vai dizer que são pessoas mau caráter, um monte de definição ruim para pessoas pequenas. E realmente é isso que ocorre. Não é típico das cidades pequenas as pessoas terem uma mentalidade que diz o seguinte: dando para comer e beber tá bom. Não existe isso. Não existe uma generalização. Por quê? Porque as cidades pequenas, elas foram erguidas, as coisas mais importantes das cidades pequenas foram erguidas por pessoas que estudaram. Imagina, se não tivesse engenheiro nas cidades pequenas, não haveria igrejas, não haveriam não haveria supermercados, não haveria o que tem nas cidades pequenas, não haveria nem terminal rodoviário ou quanto mais hospital. Bom, tem cidades pequenas que nem hospital tem. Mas, enfim. Então, não é cultura das cidades pequenas, famílias
patriarcas, matriarcas ou os antigos que antecedem as raízes genealógicas, dizer que não se cria filhos para ser engenheiro, não se cria filhos para ser professores, não se cria filhos para ser físicos, advogados. Não existe isso. Não existe essa cultura. O que existe? Existe uma pequena ou média gama de pessoas ignorantes que não buscaram, por preguiça, muitas vezes por preguiça, não porque acharam mais fácil ter inveja do próximo, acharam mais fácil criticar, fazer fofocas da vida dos outros do que, né, estudar, ter uma formação boa, ter uma formação profissional, se formar, ter uma carreira na vida. Então, não é cultura das cidades pequenas, porque se você falar isso, você vai estar discriminando as cidades pequenas. A mesma coisa que os defeitos da cidade grande. Não é cultura generalizar os defeitos das pessoas das cidades pequenas, e não é cultura você generalizar os defeitos das cidades, das pessoas das cidades grandes. Então, há muitas pessoas de bem, há muitas pessoas de bem que tornam lugares menos desagradáveis. Geralmente essas pessoas, assim, pessoas de descultura, elas vão estar afastadas da sociedade, elas não vão estar dentro, inseridas dentro da sociedade, porque de alguma maneira elas são repelidas, porque elas começam, por inveja, elas começam a perseguir todas as pessoas que elas querem perseguir, que elas são, elas até mesmo elas por si próprias acabam se isolando para lugares que não possam incomodar quem está próximo, né? Então fica aquele forte abraço para vocês. Fica aí a minha definição do que é cultura e do que é descultura. Um forte abraço.